pastor Pedro, Senhor. Toma em tuas mãos, Pai. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, de uma forma soberana, papai. Como vai ser o sangue do Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja? Agradecer a oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Gratidão. Aleluia, meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Amém. Com gratidão, estamos aqui hoje mais uma vez cooperando com as irmãs, com os irmãos, graças ao convite da irmã Josefa, que tem recebido com gratidão, com honra e com glória, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. Hoje é o segundo sábado de uma série chamada A Mulher no Mundo Moderno, 4 faces, um chamado. No primeiro sábado passado, que foi a mulher sobrecarregada, quando o cuidado pesa mais que o corpo, nós trabalhamos em Mateus 11, 28 ao 30 e entendemos que Cristo é o alívio dessa mulher. Aquela questão da falsa culpa, aquela idolatria da performance, em que a mulher tem que ser perfeita em tudo e que a mulher tem que dar conta de tudo. Hoje nós iremos trabalhar a mulher mãe, geradora de vidas e guardiã de corações. O texto-chave, meus amados, minhas amadas, encontra-se em 2 Timóteo 1,5. Amém? É um trecho curtinho. É um ato de agradecimento e reconhecimento do apóstolo Paulo, quando ele manda uma carta e agradece. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Amém? Curve sua fronte e dê orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Evangelho, nós agradecemos a Ti em nome de Cristo. Amém. Podeis assentar-se? Meus amados, minhas amadas, hoje nós temos visto que a maternidade, ela não é só gerar vida no ventre, ela não é só gerar uma alma para o céu, ela é formar um coração enquanto o mundo inteiro tenta deformá-lo. Nós vivemos hoje uma situação em que a mulher tem que fazer de tudo. As irmãs têm algo que nós homens não temos, que é a capacidade de gerar vida. Isso me lembra muito o nosso Criador, que gerou vida. A mulher não é somente a auxiliadora do homem, a adjutora do homem. A mulher não é somente alguém que vai estar ali intercedendo pelo marido, pelos seus filhos, não. A mulher é muito mais que isso. A mulher carrega em si algo que nada nessa terra pode ser comparado. A capacidade de gerar vida, assim como Deus gerou vida. Deus gerou vida através da palavra. Deus disse e algo aconteceu. Mas a mulher, ela gera vida através de quê? De dor, de sofrimento. Quando observa o seu corpo sendo modificado, as suas emoções vão sendo encontradas à flor da pele. Ou seja, Deus gerou vida através da palavra, mas a mulher, ela sente a vida sendo gerada dentro dela. Essa mulher não é somente uma geradora de vida, ela é muito mais que gerar algo dentro do seu ventre. Ela começa a sentir essa criança sendo formada. Essa mulher começa a sentir e passar para essa criança tudo o que ela sente. Se ela está ansiosa, se ela está sendo amada, se ela está sendo cuidada. E nós vivemos numa sociedade que não enxerga isso. É uma sociedade que cobra, que bate. E muitas vezes nós temos pessoas dentro do nosso lar que não reconhecem essa mulher. Essa mulher que está passando por alguma situação, que um dia gerou vida. Essa mulher pode ser uma mãe, essa mulher pode ser uma avó,
E há quem pode dizer que ser mãe é apenas uma fase da vida, uma etapa, mas isso ecoa muito mais do que o do natural, do que o eterno. Não existe ex-mulher, ex-mãe. Talvez exista ex-mulher, né? Mas ex-mãe eu nunca vi. Talvez exista ex-marido, mas ex-mãe eu nunca vi isso. Já viram, irmãs? Ex-avó? Não. Talvez exista ex-drogado, ex-pecador, ex-mulher não. Aliás, ex-mãe não vejo isso. Então a sociedade, ela vem com rótulos, ela vem com critérios, né? A mãe, quando eu vejo isso, ela é a primeira discipuladora de um filho. Como assim? Lá no ventre, ela já começa a discipular essa criança. Sem ela se perceber, no seu dia a dia, ela protege essa criança. E um dos atos de discipular alguém é proteger. Então essa mulher, ao gerar vida, ela já vai desde o seu natural, sem se perceber, com esse instinto materno da proteção. Talvez mesmo mulheres que nem tenham a Cristo já fazem isso naturalmente. O instinto de proteger o seu ventre, essa vida que está sendo gerada. Mesmo no meio de uma sociedade que exige que essa mulher tenha que pegar um ônibus cheio, um metrô cheio, mas ela é quem dá o primeiro consolo. O primeiro rosto que reflete autoridade naquela criança. Quem é que vai ver essa criança? A mãe. A primeira coisa que essa criança sente é a mãe. Seja um menino, seja uma menina, é o que eu digo, o primeiro elo do amor incondicional. Isso um homem jamais pode dar. Eu não posso, nem com todas as minhas faculdades mentais, jamais vou entender isso. A mulher, ela já faz isso naturalmente. Seja mãe, ainda mais vó, já gerou outras vidas, e vidas que vão gerando outras vidas. Então, quando eu vejo isso, essa mulher é a primeira que quem coloca a Bíblia para essa criança. Não sendo talvez uma pregadora do Evangelho, mas através do ato de cuidar. Esse ato de cuidar se torna o quê? A primeira mensagem do Evangelho. Porque o Evangelho é o quê? É cuidar do outro. Então mesmo essa mulher não sendo uma cristã, ela já faz isso naturalmente. Porque Deus já colocou lá no cerne dessa mulher esse ato de cuidar. Mas a grande verdade é uma missão que muitas vezes não cabe num berço. Porque o que uma mãe carrega não é só o corpo do filho, é a responsabilidade espiritual por uma alma eterna. Seja uma alma eterna para a salvação, ou seja uma alma eterna para a condenação. O berço, minhas irmãs e meus irmãos, é só o começo. É o real campo de batalha que a maternidade se encontra ali. Nas orações que ela faz sozinha no quarto, enquanto todos dormem, no joelho dobrado durante a madrugada, quando o filho está doente ou distante de Deus. E eu sei que muitas mulheres, quando o seu filho está doente, se encontram sozinhas, isoladas, e o maridão ali dormindo. Afinal, ele tem que trabalhar no dia seguinte. Eu vejo relatos de mulheres que passaram os primeiros 2, 3 anos dessa criança sozinhas, se sentindo abandonadas, porque o marido não estava ali presente, ele estava dormindo. Afinal, quem cuida do filho é a mulher. É assim que foi pintado na sociedade, que muitas dessas pessoas se convertem e carregam essas coisas para hoje. Muitas mulheres se sentiram sozinhas nesse momento, mães sozinhas, estavam sendo mais mães do que mulheres. E muitas vezes, nas palavras de exortação que ela diz com voz firme, com o coração apertado, no silêncio que ela guarda para não ferir essa criança, mesmo quando ela está ferida. Então eu vejo aqui uma missão que não cabe no berço. Há uma missão muito além do que os meus olhos como homem podem ver, mas Deus está ali observando e registrando tudo. Muitos acham que a coroa da glória
galardões serão dados por aqueles que fizeram alguma coisa. Mas eu vejo aqui, quando essas mulheres acordaram e oraram pelos seus filhos, também haverá galardões a vocês, mulheres, as mães. Talvez o seu marido, talvez o seu companheiro não enxergou isso, mas Deus registrou cada situação que você passou. Hoje a mensagem, muitas vezes, nós temos visto que é um convite que Deus tem trazido a você. Para uma mãe que sente que falhou, para uma mãe que precisa saber que a graça talvez precisa recomeçar na sua vida, para a mãe que tem carregado às vezes culpas antigas, que acha que falhou lá atrás, que acha que não conseguiu dar conta de tudo. Mas Deus está te mostrando hoje, que naquele momento que você estava sozinho, Deus estava ali contigo. E Deus quer dizer para você que também haverá galardão ali. Todo galardão. Nada passará batido aqui, meus amigos. A gente tem a tendência de achar que atravessar um velhinho na rua, que entregar um dízimo, uma oferta na igreja, um voto, vai trazer galardão. Amém, traz galardão. Só que isso todo mundo vê. Quando eu pego um folheto desse aqui, todo mundo vai ver. Aleluia. Mas Deus que te viu em secreto ali nas noites de choro, Deus te viu ali contemplando o seu filho doente, as madrugadas que seu filho passou ali, amargando de febre, Deus olhou por ti. Deus estava ali zelando pela sua alma, zelando pelo seu comportamento e te mantendo firme ali, para que essa criança pudesse chegar hoje, glorificar o nome do Senhor, dar honra ao Senhor, porque nós sabemos que os filhos são a herança do Senhor. Então, quando nós observamos tudo isso, o que Deus quer dizer com tudo isso? O que o Senhor quer? Porque a mulher mãe, ela não apenas gera vida, ela guarda o coração do filho diante de Deus. Ela molda o invisível, ela educa o eterno e coopera com o céu. Com aquele gesto de cuidar, você está sendo a própria glória de Deus na vida daquela criança. O ato de cuidar com o sacrifício. Assim como Cristo deu a sua vida por todos nós, como ato de sacrifício, essa mulher, quando passa essas madrugadas em claro, é um ato de sacrifício. É um paralelo tão igual quanto o que Cristo fez. Quando eu observo aqui, nessa carta de 2 Timóteo, Paulo agradecendo, lembrando de duas mulheres. Eu vejo aqui como uma grande janela pastoral, onde Paulo ele não está exaltando dons ou resultados ministeriais de Timóteo. Ele não está falando disso. Ele está exaltando aqui, duas mulheres. Ele fala de Timóteo, ele exalta a mãe e a avó de Timóteo. Olha que tremendo. Ele não está falando de dons, não está falando de nada. Está falando de duas mulheres. Timóteo é o que? Era um discípulo de Paulo. Se vocês abrirem lá a partir de Atos 14, onde há o encontro dos dois, nós podemos ver ali que muito provavelmente ele foi convertido na primeira viagem missionária de Paulo. E ali, esse Timóteo, ele tinha pai grego, uma mãe judia, que foi convertida ao cristianismo, e a avó Loide, provavelmente a mais velha na fé. E provavelmente ela talvez tenha conhecido a Cristo. De maneira direta ou indireta, essa mulher, avó, chegou a ver Cristo. Aí quando eu vejo aqui o nome Eunice, como ele fala, a sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Olha que interessante que eu achei aqui na internet. O nome Eunice significa boa vitória. E Loide vem de uma raiz grega que remete à delicadeza e beleza interior. Ou seja, essas duas mulheres, elas viviam num contexto onde a mulher não servia para nada. Se hoje a gente acha que a mulher tem que ser perfeita, naquela época, mulher era apenas subjugada pelo sistema, pela rotina da época. Mas como assim? Basta
uma simples ruga era motivo para que os homens dessem carta de divórcio. Era desse jeito. Por isso que Jesus já veio mudando esse conceito. Espera, que não seja por adultério. Jesus trabalha isso mais a profundo. Então os judeus, aquele pessoal daquela época, tinha essa coisa, a mulher ficou diferente, já dava carta de divórcio. E muitas vezes nós vimos mulheres sendo bênçãos na vida de Jesus. Traziam mantimentos, cuidavam do próprio Cristo. E aqui vejo Paulo novamente exaltando essas duas mulheres. Uma avó e uma mãe de Timóteo. O que eu vejo aqui eram que mulheres que foram honradas por Deus, como colunas na fé do Evangelho. O que nós vemos aqui que Timóteo, ele foi discipulado por essas duas mulheres, a sua mãe e sua avó. Então esse homem, Timóteo, pastor, ele chegou até hoje, chegou aqui nessa época, através dessas duas mulheres. Ou seja, Timóteo, ele não teve uma fé que foi cultivada do acaso, foi através de duas mulheres que foram bênçãos na vida dele. E aqui Paulo exalta. Paulo traz aqui o resgate que a sociedade da época não trouxe, não era capaz de trazer. Que de hoje, nos dias de hoje, não está muito diferente. Como assim? Nos dias de hoje, como nós temos falado, que nós vivemos o quê? Uma cultura da performance. Em que você tem que dar o seu melhor, em que você tem que produzir quanto mais, você tem que resistir a tudo, onde há mulheres que são muito mais profissionais do que mães, do que mulheres em si. Hoje vivemos a sociedade em que se a mulher não trabalhar, ela não serve para nada. É assim que está o negócio hoje em dia. Mas o que nós temos visto aqui, através da palavra de Deus, um resgate à identidade da mulher. E como eu comecei falando aqui, a capacidade de gerar vida, que é o mais importante de tudo. A sociedade pinta a mulher como alguém que tem que produzir, mas Deus te diz que você é geradora de vidas. Deus te diz que está te enxergando nas suas noites de dor, nas suas noites de sofrimento. Deus enxergou cada uma delas e há de compensar cada uma de vocês com galardões segundo o seu propósito. Não só o ato de estar aqui na igreja, mas naquelas noites de choro, naquelas noites de sofrimento, no hospital, Deus sim há de honrar cada uma de vocês. Quando eu vejo aqui Paulo enaltecendo essas mulheres, eu vejo que aqui não é uma fé fingida, é uma fé real, uma fé visível, uma fé vivida no cotidiano. Porque esse termo grego, quando a gente vem aqui, ele é algo sem hipocrisia, sem disfarce, sem teatro. Não era apenas uma fé de sábado ou de culto. Era uma fé do olhar, de conduta, da paciência, do ensino, da oração, porque essas duas mulheres fizeram algo que foi transformador na vida de Timóteo. Se Timóteo chegou aqui a ser mencionado, porque houve duas mulheres, a sua mãe e sua avó, que ensinaram a esse menino o ato de andar nos caminhos do Senhor. Eu estou aqui graças à minha mãe, que cuidou de mim. Minha mãe chegou onde não chegou, graças à mãe dela. É algo geracional. Então eu tenho que honrar isso, reconhecer isso. Talvez a minha mãe não foi capaz de pregar o evangelho para mim, porque nós nos convertemos muito depois. Mas através da vida da minha mãe, eu estou aqui trazendo a mensagem para vocês. E é o que Paulo quer dizer aqui, ó. Duas mulheres foram importantes na vida. Às vezes você acha que você deve ser uma grande pregadora do evangelho, uma teóloga. Não. A sua fé trouxe o seu filho onde está hoje. Aleluia. A sua fé foi a que motivou você a cuidar daquela criança que estava enferma. Foi a sua fé que te motivou a carregar, a transportar em ônibus cheio, a pegar um táxi. A fé foi que motivou a ser você o que é hoje. Essa mãe. Mas a sociedade diz que a performance tem que resistir, tem que aguentar tudo. Quando eu vou observando isso, sei que tem muitas mulheres aqui, algumas podem até ser vó hoje, né, irmãs? Algumas são vó. É uma fé que vai gerando outra fé geracional. E aqui nós vemos duas gerações, a ponto de chegar a Timóteo.
Timóteo ele já não nasceu num lar estruturado como a gente vê hoje. Ele teve um pai incrédulo, mas Deus da sua mãe o tornou Deus da sua vida. Através dessa mulher foi que converteu o pai de Timóteo. Olha aí a diferença. Olha a obra de Deus aqui. Aleluia. A fé que começou lá no ar ecoou no ministério aonde? Pastoral de Timóteo. Através do bom comportamento dessa mulher que converteu esse homem. Isso mostra que a mãe, mesmo sem apoio pleno do cônjuge, olha só, essa mulher sem apoio desse homem que era incrédulo, pode ser canal de salvação e destino eterno na vida de um filho. Ela estava sozinha? Não. Ela pode ter tido um marido ali incrédulo, mas através da vida dela, ela converteu esse homem e Timóteo se tornou o que é hoje. Talvez você esteja vivendo aí uma situação com seu esposo, com seu marido, que talvez seja um incrédulo, mas através do seu comportamento, Deus pode converter esse homem. Se você tem levado a palavra, ou através só do seu gesto de cuidar, o gesto de cuidar de um filho, Deus pode estar usando isso para mover o homem que está do teu lado. Quando eu vou observando isso nas mães de hoje, que você não precisa ser uma teóloga para falar da fé. Você não precisa conhecer a palavra de Deus afim, como muitos homens fazem. Só o gesto natural de cuidar já é o suficiente para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Muitas mães acham que não tem uma capacidade espiritual para formar filhos piedosos, mas Eunice e Lloyd, como está aqui, mostram que não é a eloquência, né, o ato de falar grande, é o que transforma, e sim a coerência. Ou seja, eram mulheres que eram coerentes, não somente com as escrituras, mas com o ato de cuidar. Elas não somente falavam do evangelho, mas elas eram coerentes com as suas atitudes. As suas atitudes foram o que mais transformou a vida de Timóteo do que o ato de fato de pregar o evangelho. A ponto desse menino ser mencionado aqui, Timóteo. Como está a sua vida, minha querida? Se você achava que talvez os seus filhos não estão no caminho do Senhor, o momento certo talvez não chegou. Mas tenha certeza que através do ato seu de cuidar do seu filho, talvez de cuidar dos seus netos, que teve uma avó mencionada, há de fazer ali essa criança um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus. Quando eu observo aqui que Deus as usou para gerar um nome eterno nas Escrituras, que chegou até nós, duas mulheres, foram o quê? Um canal de bênção. Talvez você, mãe, esteja se sentindo aí pequena, esquecida, sem resultados aparentes. Talvez veja seu filho diante de Deus, distante, indiferente à Bíblia, rebelde, ou talvez emocionalmente confuso. Mas entenda, Deus não ignora o investimento diário que você fez lá atrás. Deus viu tudo e anotou tudo. Talvez o seu joelho tenha deixado marcas que não podem ser apagadas. Talvez hoje não tenha mais calo da época que você ajoelhava, mas essas marcas estão no reino espiritual. E Deus anotou cada uma delas. O seu exemplo será como um perfume que ficará na alma dessa criança. E o que hoje parece uma luta perdida, amanhã pode se tornar uma pregação viva, assim como é Timóteo hoje. O que eu observo aqui é que não menospreze o poder do seu exemplo silencioso, minha irmã, minha amada, vó e mãe, porque enquanto o mundo tenta formar ídolos, você está formando uma imagem de Cristo, com amor, firmeza e fé. E essa é a herança de Lloyd e Eunice. Essa pode ser a sua também. Talvez você olhe para o seu filho, para a sua filha. Meu Deus, o que aconteceu? Aonde eu errei? Lembre-se, o seu cuidado lá atrás há de transformar essa criança lá na frente. E cada momento seu de joelho, o Senhor guardou ali. Talvez você não foi capaz de pregar a palavra de Deus a essa criança lá atrás, mas o seu cuidado é algo que ficou eternizado na vida dessa criança.
Nós temos, uns tempos atrás, chegamos a eu e o meu amigo, o pastor Jerônimo, para evangelizar. Encontramos muitos homens bebendo, fumando, usando drogas, mas todos eles choravam quando se falava de uma mãe. Você está aí achando que talvez ficou batido? Não. Tenha certeza que no dia certo o Senhor há de fazer uma obra na vida do seu filho, na vida da sua filha, do seu neto, da sua neta. Creia tão somente. Glória. Como entendemos aqui que a casa, minhas irmãs, é o primeiro campo de batalha na vida de uma criança. Antes de um filho ouvir o pastor, ele escuta quem? A mãe. Antes do seu filho ouvir a palavra de Deus na igreja, ele está ouvindo o que? Através de você. O ato de cuidar. Assim como Deus cuida dos seus. Só que isso é algo silencioso. A sociedade não enxerga isso. Mas Deus está ali te vendo. Deus está ali te fortalecendo e regando o seu coração. Antes de ler a Bíblia, ele lê o que? O comportamento da mãe. Olha que tremendo, meus amados. Então você acha que você precisa ser uma boa teóloga? Uma boa mulher eloquente na palavra de Deus? Se o seu natural já prega a palavra de Deus, o ato de cuidar, o ato de amar. A mãe que ensina a orar antes mesmo da criança falar. A mãe que ensina sobre graça quando perdoa. A mãe ensina sobre limite quando a disciplina com amor. A mãe que ensina sobre Deus quando continua firme mesmo cansada. Olha que tremendo. Deus está enxergando cada momento seu mesmo. Mesmo nas tarefas simples, a maternidade está formando o coração e esculpindo uma alma, que lá na frente Deus poderá usar essa alma. Hoje nós vemos, nos dias de hoje, o desafio que é criar um filho nesse mundo cultural todo bagunçado. Talvez algumas irmãs aí com mais de 40 anos de vida sabem que há 40 anos atrás o mundo estava de um jeito. Era até mais fácil, né, minhas irmãs, ensinar a palavra de Deus, né? A televisão tinha pouca besteira, no rádio tinha pouca besteira, não tinha internet, não tinha celular, então era mais fácil falar de Deus, falar de Jesus. Hoje está difícil. Hoje, qualquer lugar que a gente bate nossos olhos, nós somos empurrados a uma enxurrada de informações, que nem muitas vezes são informações corretas, incoerentes, e muitas dessas informações nos afastam até mesmo dos caminhos do Senhor. E nós que hoje somos adultos, somos capazes sim de separar o que é bom, o que é certo, reter o que é bom e jogar fora o que não presta. Mas os nossos filhos não. Os nossos filhos não têm essa capacidade. Hoje nós vemos onde os valores morais estão sendo diluídos, a infância é exposta a uma erotização precoce, e os dispositivos digitais têm mais tempo com a criança do que os próprios pais. E a mãe hoje, ela precisa ser o quê? Intercessora, conselheira, vigilante e resistente. Aí quando eu vejo que a maternidade bíblica hoje, ela é o quê? É um ato de rebeldia contra esse sistema que estamos hoje. Hoje a mulher cristã, ser mãe cristã, você já está sendo rebelde contra o sistema dos homens. Quando você vê ali na internet, não, isso aqui não é para o meu filho, isso aqui não presta, isso aqui não vou deixar na mão dele. Você ali já está se rebelando contra o próprio diabo. Já está dentro do seu cerne, porque Deus já colocou isso lá atrás. Sem antes que a pregação venha atingir o seu coração, isso já está dentro do seu coração, internizado. Então, às vezes você não consegue dar conta disso tudo, o que faz? Gera culpa, gera peso, porque nenhuma mãe dá conta de tudo. Você educa ali de um lado, aí você empresta o celular um minutinho, já vem um bombardeio de informações, como que quase que desconstruindo tudo aquilo que você ensinou. Aí gera culpa, sofrimento, porque muitas mães sentem que falharam, que perderam o controle, que não tem tempo suficiente. Só que tem uma mensagem aqui hoje libertadora para isso. Porque mães imperfeitas são sustentadas pela graça. Na era dos filtros, dos tutoriais da maternidade perfeita, né, como se coloca aí no Instagram,
né, das comparações das redes sociais. Muitas mães cristãs estão vivendo o quê? Sob o peso cruel da culpa. Às vezes você fica vendo ali na internet, nossa, olha que mãe perfeita, ela é assim, ela é assada. Mas eu quero te deixar bem claro, tudo aquilo pode ser uma fachada, tudo aquilo é montado. Você foi mãe e tem sido mãe lá atrás, quando você chorou pelo seu filho, quando você estava ajoelhada numa cama, o seu filho doente, você dando o remédio, a medicação, ali você estava sendo mãe. Orando, Senhor, não sei mais o que fazer. A criança queimando de febre, você orando a Deus, é isso sim, diante de Deus, é o que Deus honra, é o que Deus eterniza. Assim como a Bíblia nos ensina, que vai no teu quarto, fechada a porta, e que Deus te vê em secreto. A sua dor, Deus viu em secreto. Não essas mães que gostam de se exibir. Que essas aí já receberam o quê? A honra dos homens, o aplauso. Mas você que estava lá atrás, de joelho, cuidando, pegando o ônibus cheio, sozinha, Deus viu tudo isso. Nós vemos aqui várias mães que não foram perfeitas. Sabe? Nós vimos Sara, que ela riu da promessa, como eu, velho, ela riu da promessa. Mas ela gerou, sabe? Rebeca, que manipulada pelo medo, mas ela viu a soberania de Deus a se cumprir na vida dela. Ana, que chorou de amargura, mas entregou o filho em uma aliança. Maria, que não compreendeu Jesus aos 12 anos, ele se perdeu. Imagina a cabeça dessa mulher, o menino se perdeu lá no meio do monte, da multidão. Como essa mulher ficou, meu Deus do céu, que mãe que eu sou. Depois ele aparece alguns dias, né, irmãos? Imagina a cabeça dessa mulher. Perder uma criança. Perde uma criança hoje, o que acontece? Você não serve para nada. E mesmo assim, ela estava no pé da cruz. Todas essas mulheres falharam. E você achando que você falhou, que está falhando? E elas foram bênçãos. Deus quer dizer hoje para você que você é uma bênção, mesmo falhando. Porque a graça de Deus está sobre você, minha querida. Mesmo que você ache que não tem sido uma boa mãe, que você diga, eu não sou uma boa mãe, eu grito demais, meu filho não é como os dos outros, eu não dou conta, Deus deve estar decepcionado comigo, mas Deus é quem te dá graça. Glória a Deus. Deus tem te sustentado através da graça. Lembre-se disso, minha querida. Verdade, meu Deus. Olha essas mulheres que foi citado, elas falharam, e mesmo assim elas foram bênçãos. Porque o mundo tem a cultura da perfeição. O mundo, eles vivem uma perfeição que nem eles mesmos são capazes de cumprir. Mas você, diante dos olhos do Senhor, através do sangue de Jesus Cristo, se torna perfeito aos olhos do Pai. Deus, quando olha para você, minha irmã, Deus não está te vendo, Ele está vendo uma mulher remida, uma mulher sarada, uma mulher transformada. Uma mãe que realmente está disposta a dar a sua vida pelo filho. Assim como Cristo deu a sua vida por nós. Deus sabe que você é capaz sim de dar a sua vida pelo seu filho, e como você tem feito. Quando vejo uma mulher formosa, aí ela dá à luz a um filho, todo o seu corpo se transforma. É um ato de submissão à palavra de Deus. É um ato, um gesto de amor quando você tem o seu corpo transformado. Não é mais o mesmo, mas mesmo assim você se permite ser mãe. Lá atrás já começa esse sacrifício. E o mundo quer dizer para você que você não é perfeita. Amém? Porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Glória a Deus. Portanto, minha querida, pare de se cobrar. Olha a sua vida. É Deus que tem te sustentado, Deus tem te dado graça. Não foram, essas mulheres não foram mães impecáveis. Não foram mães perfeitas, e mesmo assim Deus as usou, essas duas mulheres e tantas outras, e foram citadas, e foram bênçãos. E você aí se achando, ai Deus, não estou dando conta. Amém, porque a graça do Senhor é que está sustentando. O que eu vejo aqui, minhas amadas, é porque a graça ela não exige perfeição, ela sustenta através da fraqueza. Se você reconhece que está sendo fraca, se você reconhece que não está dando conta, amém, porque é o Senhor Deus lhe concedendo graça sobre graça sobre graça. Fica imaginando então, mulheres que são vós, é mãe duas vezes, imagina o peso
Ah, não consegui ser uma boa mãe, essa minha filha está vacilando, olha os meus netos, que horror. No tempo certo, o Senhor há de trazer a sua palavra. No tempo certo, o Senhor há de trazer a justiça. Aleluia. No tempo certo, o Senhor há de honrar. Porque o seu galardão já está aguardado. Esse ninguém tira. Glória a Jesus. Porque o que os filhos dos homens, o que essas mulheres expõem na internet, elas já receberam o galardão dos homens, que é o reconhecimento da sociedade. Mas você que está aqui hoje, reconhecendo que é uma mãe perfeita, você está recebendo sim o galardão do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Não pense, não se ache menor que todas, não. Que a graça do Senhor está sobre você. Não se condene, se aproxime diante de Deus. Não fuja do Senhor, corra para o colo do Pai. Mostre ao seu filho que até as mães precisam de perdão. Mostre que a graça que perdoa também ensina. Levanta e continua trabalhando, minha querida. Aleluia. Porque essa postura ela é mais do que caráter. Ela forma espiritualidade. Quando você está ali com o seu filho orando, o seu filho está aprendendo sim que você também clama a Deus. Que também você cansa. Ah, não consegui ser uma boa mãe. Não tem problema. Dobra o teu joelho no chão. Porque o perdão encobre. O amor encobre uma multidão de pecados. Isso aqui. Aleluia. O mundo diz que você precisa ser forte o tempo todo. Mas lá em 2 Coríntios 12:10 diz: quando sou fraco, eu sou forte. Se você errar, vai estragar tudo. Você fica com aquele pensamento automático: eu errei, estraguei tudo. Não. O Senhor é quem edifica a casa. O seu valor depende do comportamento do seu filho. Assim como o mundo fala: se o menino é um bagunceiro, a mãe não serve para nada. Olha o que a palavra de Deus diz: você é amada com amor eterno. Jeremias 31:3. Aí o mundo diz: filhos perfeitos, mãe perfeita. Aí a Bíblia diz: a salvação pertence ao Senhor. Então não existe mães perfeitas nem filhos perfeitos, porque do Senhor vem a salvação. Ah, você precisa esconder os seus fracassos. E Hebreus 4:16 diz: confesse suas fraquezas e a graça será suficiente. Talvez você tenha gritado mais do que deveria. Talvez você tenha se calado quando precisava orientar. Talvez tenha perdido momentos preciosos tentando ser mãe, quando o mundo esperava, quando o mundo estava esperando. Todo mundo te olhando: olha essa mulher, o que ela vai fazer com essa criança agora? Mas Deus estava ali, observando você, o seu sofrimento. Quantas vezes você se colocou, você se viu, talvez no supermercado, a sua criança fazendo um estrago, fazendo um escândalo? Você ali: meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Você ali começa a sentir culpa, vergonha. Isso vai gerando um transtorno, vai gerando Você fica toda ebolida, até às vezes envergonhada. Deus viu cada momento. Talvez você não tinha o que fazer naquele momento. Você fez o que seu filho queria, talvez não tenha feito, mas o Senhor Deus viu ali o sofrimento que você estava passando. Talvez a falta do pai ali presente, a falta ali de um homem para ajudar a pôr firmeza na criança, mas Deus ali naquele momento foi o pai dessa criança, o pai espiritual. Hoje que nós podemos ver que a sua fraqueza ela pode se tornar o seu maior legado, irmão. Mas como assim? Os seus filhos não precisam de uma mãe perfeita. Eles precisam de uma mãe que conhece a graça, que vive pela graça, que aponta para a graça. Uma mãe que diz ao filho: eu errei, me perdoa. Uma mãe que ora baixinho mesmo sem saber mais o que dizer. Uma mãe que ama até quando o filho se afasta. Uma mãe que reconhece que há um Salvador maior que ela e que confia nele. Você tem que reconhecer que o Senhor Deus é o seu Salvador. Quando você começa a reconhecer na sua vida que o Senhor Deus é o seu Salvador, essa criança começa a ver através da sua vida, da sua atitude, o Deus que você serve. O Deus que te tirou lá atrás. Ser mãe, muitas vezes, é reconhecer que não tem nenhum controle, mas que se tem acesso ao trono da graça. Se falhar de manhã e tentar de novo à tarde, por que não? Eu falei agora há pouco,
peço perdão mais tarde. Aleluia. Nós temos que entender que Deus é soberano sobre a vida dos filhos, sim. Que nem tudo depende de você, mulher. Deus é soberano. Aleluia. Pare de se achar que você tem que ter o total controle da vida do seu filho. Deus é soberano, então Ele manda na vida do seu filho, assim como manda na sua, como manda na minha vida. Deus é quem manda e desmanda. Nós temos que colocar dentro de nós, eternizar esse entendimento, que não somos nós que salvamos nossos filhos, que salvamos a nossa vida, aliás, que salvamos tudo. É Deus quem salva, Deus é soberano. Às vezes você fica pensando que você falhou, que tudo vai dar errado, mas Deus é soberano. Mesmo assim, isso não muda que Deus é soberano. Você falhou, peça perdão, e Deus vai fazer a obra na vida do teu filho. Diz lá em Salmo 127, eis que os filhos são herança do Senhor. Se eles são a herança do Senhor, o que está dizendo aqui? É o Senhor que cuida deles. Você falhou? Deus está cuidando. O Espírito Santo, Ele é quem confirma, Ele é quem transforma, é quem salva. Porque a mãe planta, rega com lágrimas e oração, mas quem dá o crescimento é Deus. Olha que tremendo, a mãe planta, rega com lágrimas e oração, mas quem dá o crescimento é o Senhor Deus. Meu Deus. Quando nós observamos aqui essas duas mulheres, eu vejo aqui um legado da fé que ultrapassou o quê? Gerações. Hoje temos mães, temos avós, temos bisavó aqui, irmãs? Chega nesse nível? Talvez um dia, né? Não, né? Mas é um legado que vai sendo transformado através de geração em geração. O que eu vejo aqui é que o invisível ele acaba se tornando eterno. Aquela dor sua, aquele choro lá atrás hoje, se tornou hoje uma criança de oração, um homem de Deus, uma grande mulher de Deus. O joelho no chão quando todos estão dormindo, o cansaço engolido com um sorriso, as orações que parecem ser resposta e os não que dói mais em você do que no seu filho. Talvez quantos não e sim você precisou dizer ao seu filho, que mais doeu em você do que nele. Mas Deus viu cada um deles. Amém? Vamos levantar e orar, igreja? Essa oração, eu quero que vocês repitam, as mulheres principalmente. Essa oração é para você mãe, para você que é mãe, para você que é avó. Aos irmãos, aos homens, só fica intercessão, amém? Que essa oração é especial às mulheres que são mães e avós. Repita comigo. Senhor meu Deus, hoje eu me coloco diante de Ti, como mãe, como mulher, como filha Tua. Eu reconheço que sou limitada, que já errei tentando acertar, que já me calei quando deveria falar, e que já falei quando deveria apenas amar. Mas hoje, eu não escondo minha fraqueza. Eu entrego nas Tuas mãos. Eu recebo a Tua graça. Tua força se aperfeiçoa na minha fraqueza. Me ensina a descansar no Teu cuidado. A não viver pela culpa, mas viver pela fé. A ser exemplo não de perfeição, mas confiando no Deus que sustenta. Mas de confiança no Deus que cuida de mim. Abençoa meus filhos, mesmo nos dias em que eu não dou conta de tudo. Completa em mim aquilo que me falta. Escreve com a minha vida um legado que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Curve sua fronte, meu irmão, vou estar orando agora. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado pelas mães presentes aqui. Elas não são perfeitas, mas são Tua herança viva, meu Deus. Sustenta-as com Teus braços, acalma seus medos, renova sua força. Que elas saibam que, mesmo quando falham, o Senhor é fiel. Que mesmo que seus filhos errem, o Senhor é capaz de resgatá-los. Que o amor delas continue, Senhor, sendo uma pregação silenciosa, mas poderosa.
E que o legado da fé continue de geração em geração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Hoje foi essa porção que o Senhor trouxe a vocês, mulheres que são mães. Amém? No próximo sábado será o terceiro sábado dessa campanha, desse estudo.